Deu no New York Times. O presidente Donald Trump autoriza o uso da força militar contra certos cartéis de drogas latino-americanos. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. É mais uma promessa de campanha que o republicano tirou do papel. Vale lembrar que, tão logo o Trump voltou à Casa Branca, classificou cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras. E o nosso queridíssimo Ivan Kleber vai contar tudo aqui pra gente hoje. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, e uma saudação especial, como sempre, à nossa querida audiência aqui do Jornal da Oeste. Olha, uma das decisões mais importantes do campo internacional de Donald Trump, contando o primeiro e o segundo mandato. Geisiane, em prática, Donald Trump autorizou o Pentágono a utilizar a força militar contra cartéis de drogas da América Latina, que são designados como organizações terroristas. Estamos falando de cartéis no México e principalmente o cartel de Los Soles na Venezuela. E essa decisão de hoje deve estar tirando a noite de sono de Nicolás Maduro. Isso porque, trazendo aqui uma rápida recapitulação dos fatos, os Estados Unidos não reconheceram o resultado, isso ainda na administração Biden, da eleição do ano passado, portanto Maduro não é reconhecido como presidente da Venezuela e sim como ditador. Depois nós tivemos o fato justamente da designação do cartel de Los Soles, um cartel venezuelano, como organização terrorista. Somado a esse fato, recentemente os Estados Unidos declararam Nicolás Maduro como chefe desta organização terrorista. Portanto, na visão da administração Trump, do ponto de vista legal, a partir de recentemente, Nicolás Maduro é chefe de uma organização terrorista. E com esta decisão de Donald Trump agora de autorizar o uso militar em solo estrangeiro e também via mar, os Estados Unidos, tecnicamente falando, têm a base legal para uma eventual operação militar contra o regime de Nicolás Maduro. Isso porque, segundo o secretário de Estado Marco Rubio, o cartel de Los Soles tomou o poder na Venezuela, não é legítimo. E, de fato, Nicolás Maduro, per se, é o líder desta organização. Sendo assim, isso traria a base legal para uma eventual operação militar. Lembrando que no final do ano passado, em dezembro, os Estados Unidos assinaram um acordo com Trinidad e Tobago para justamente o uso do território de Trinidad e Tobago por conta das forças militares americanas. Se a gente olhar no mapa, Trinidad e Tobago fica a poucos quilômetros da Venezuela e mais parece ali a ilha, né? O desenho da ilha quase que parece um porta-aviões estático ali no Oceano Atlântico. Então a gente vai somando todas essas informações, essas notícias, e com certeza isso preocupa muito o regime venezuelano. Lembrando que ontem a Secretaria de Estado também colocou ali, dobrou o valor pela recompensa para informações que levem à captura de Nicolás Maduro de 25 para 50 milhões de dólares. Agora não foi só ele. O Diosdado Cabello, que é considerado o braço direito do Nicolás Maduro, também está com uma recompensa de 25 milhões de dólares. O Padrino López, que é o comandante das forças militares da Venezuela, está com uma recompensa aí de 15 milhões de dólares. Então a administração Trump não está brincando. E olha só, a denúncia feita ontem pela Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, indica que o cartel de Los Soles, portanto o cartel venezuelano, está abastecendo os cartéis mexicanos, não é, com a droga que entra nos Estados Unidos. E aqui vem a questão da promessa de campanha que você falou, Geisiane, muito bem lembrado. A administração Trump entendeu que não adianta combater as gangues em Nova York, em Los Angeles, em São Francisco. É importante, obviamente, mas não resolve o problema. E o que resolveria o problema é justamente cortar o mal pela raiz. E, de acordo com a administração Trump, este mal atualmente está em Caracas, na Venezuela. Então, além da questão política, da tomada de poder por conta de Nicolás Maduro e o cartel de Los Soles, nós temos também essa questão do narcotráfico. A Venezuela é considerada um estado que é tomado hoje por um cartel. Eu sei que as pessoas devem estar se perguntando, e o Brasil, onde entra neste contexto? Aqui uma rápida explicação: se eventualmente as organizações do Brasil
mais especificamente o PCC e o Comando Vermelho, forem designadas nos Estados Unidos como organizações terroristas, elas entram no decreto de hoje de Donald Trump, portanto, isso autorizaria o uso das forças militares americanas com base legal lá nos Estados Unidos para operar contra essas organizações no Brasil também, Geisiane. É disso que a gente está falando do decreto assinado por Donald Trump. Ou seja, o recado foi dado, né? Tendo em vista ainda que o Brasil se negou, né? Quando aquele secretário esteve aqui, falou que não ia considerar terrorismo, mas tendo em vista a Lei Magnitsky, ou seja, eles já reconhecem que aqui não há uma democracia tão plena assim, tendo em vista as big techs, enfim, todo o cenário que está acontecendo aqui, recado de Donald Trump dado por meio da Venezuela e por meio das ações na Venezuela ao Brasil. Jorge Serrão, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan Kleber, dá para a gente considerar que o cerol americano de verdade está chegando em função dos Estados Unidos já terem reconhecido oficialmente que o Brasil é uma das grandes rotas para a distribuição de drogas e que atinge diretamente a soberania americana e a segurança nacional deles? Olá, Serrão, com certeza, sim. É esse documento que você fala, que classifica o Brasil como uma rota, já é uma preparação por parte do governo americano, da administração Trump, para uma eventual designação do partido, perdão, eu ia dizer do Partido Comunista Chinês, né, o PCC, desculpem, outro PCC, né, o PCC do Brasil e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, esse é mais um passo em direção a essa designação. E como você bem lembrou da questão da segurança nacional dos Estados Unidos, na semana passada, quando os Estados Unidos designaram a Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, a Casa Branca também publicou um documento afirmando que o Brasil representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Com essa decisão de Donald Trump hoje, eles estendem o combate às drogas para fora do território dos Estados Unidos. Então, os cartéis mexicanos e venezuelanos são alvos militares dos Estados Unidos. E, ao que tudo indica, proximamente poderemos ter também grupos brasileiros designados como grupos terroristas, o que tornaria aí o Brasil também, infelizmente nós não gostaríamos de ter que dar essa notícia, mas são os fatos e não adianta brigar com os fatos, não é mesmo? Potencialmente alvo de operações militares em solo brasileiro. Essa hipótese ainda é remota, mas ela já não é mais impossível de acontecer, Geisiane, e eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.